O que acontece com a alma que perde a esperança? Existe misericórdia no último instante? Uma mulher caminhava pelas estradas empoeiradas da França do século XIX. Seus olhos vermelhos de tanto chorar. Seu coração despedaçado por uma tragédia que ninguém deveria suportar. Ela tinha uma única pergunta. Uma pergunta que a consumia por dentro, que não a deixava dormir, que transformou seus dias em um tormento interminável. E essa pergunta, só um homem no mundo inteiro poderia responder. Mas há um detalhe que quase ninguém sabe. Um detalhe que pode mudar tudo o que você pensa sobre misericórdia, sobre desespero, sobre o que Deus faz quando uma alma está prestes a se perder para sempre. Esta é a história mais misteriosa envolvendo São João Maria Vianney, o cura d'Ars. E o que você está prestes a descobrir vai tocar o lugar mais profundo da sua alma. Mas antes de revelarmos o que aconteceu naquele dia, você precisa entender quem era esse homem. São João Maria Vianney não era um santo comum. Ele era um homem que via além do véu da matéria. Um homem com um dom sobrenatural tão assustador quanto consolador. Nascido em 1786, em plena Revolução Francesa, quando padres eram perseguidos e a fé estava sendo arrancada à força do coração da França, João Maria cresceu escondendo sua devoção. Ele mal sabia ler latim. Quase foi reprovado no seminário. Seus superiores duvidavam dele. Mas Deus tinha outros planos. Quando foi enviado para a pequena vila de Ars, encontrou uma paróquia fria, sem vida, mergulhada no pecado e na indiferença. E então, algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas começaram a perceber que ele sabia. Ele sabia dos pecados antes mesmo de serem confessados. Ele via os corações como se fossem transparentes. Chamava as pessoas pelo nome sem nunca tê-las visto antes. Revelava segredos que só Deus conhecia. Diziam que ele tinha visões, que via anjos e demônios em batalha, que o próprio demônio o atormentava fisicamente durante as noites, tentando impedi-lo de salvar almas. E ele salvava. Centenas, milhares. Pessoas viajavam semanas inteiras só para confessar com ele. Filas de até 3 dias. Nobres, camponeses, pecadores endurecidos, almas destroçadas. Todos buscavam a mesma coisa, a verdade que só ele conseguia enxergar. E foi exatamente esse dom que mudou a vida de uma mulher para sempre. Ela se chamava Marie. Uma mulher simples, mãe de 3 filhos, esposa de um homem que ela amava profundamente. Ou, pelo menos amava, porque algo havia mudado. Nos últimos meses, seu marido, vamos chamá-lo de Jean, começou a se afastar. Não falava mais com ela. Não brincava mais com as crianças. Passava horas olhando para o nada. Ele havia perdido sua pequena oficina. As dívidas cresciam. A vergonha o consumia. Jean se sentia um fracasso, um fardo para a família. Marie tentou ajudar. Tentou conversar. Implorou para que ele confiasse em Deus. Mas ele estava além do alcance das palavras. E então, em uma manhã fria de inverno, Jean não voltou para casa. Encontraram seu corpo horas depois, na água, embaixo de uma ponte. Marie entrou em colapso, não apenas pela dor da perda, não apenas pelo vazio que seu marido deixou, mas por algo muito pior. Algo que a atormentava dia e noite, que a impedia de respirar, que transformava cada segundo em agonia. Será que ele se arrependeu? Será que Deus o perdoou? Ou ele está condenado para sempre? Naquela época, a igreja ensinava com severidade sobre esses casos. Não havia missa, não havia sepultamento em solo sagrado, não havia esperança. Marie sentia que havia perdido o marido 2 vezes, uma neste mundo e outra no próximo. E essa dúvida estava matando sua alma. Foi quando ela ouviu falar de um padre diferente, um homem que via o invisível, um homem que, diziam, falava com Deus face a face. São João Maria Vianney. Ela juntou suas últimas economias, deixou os filhos com a irmã e começou uma jornada de 4 dias a pé até a vila de Ars. 4 dias andando com o coração partido,
4 dias carregando uma pergunta que queimava sua alma, mas o que ela ainda não sabia era que a resposta que receberia seria mais extraordinária do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Mas antes de chegarmos àquele encontro, precisamos entender o que aconteceu com Jean. O que leva um homem a esse ponto? Jean não era um homem mau, não era violento. Não abandonou sua família por egoísmo. Ele estava afogado. Primeiro vieram as dívidas, pequenas, depois sufocantes, depois as humilhações, vizinhos sussurrando, credores batendo à porta, a sensação de que todos o viam como fracassado, como menos homem, como menos pai. E então, o silêncio, aquele silêncio interno terrível, onde a voz da razão se cala e outra voz começa a sussurrar: você não serve para nada. Sua família estaria melhor sem você. Deus se esqueceu de você. Essa voz não vinha dele. Os santos sabem que em momentos de desespero profundo, forças espirituais malignas atacam. Elas não aparecem com chifres e tridentes. Elas aparecem como lógica, como conclusão inevitável, como alívio. Jean parou de rezar, parou de ir à missa, afastou-se da esposa. Isolamento é sempre o primeiro sinal. Quando a alma se fecha, ela se torna presa fácil. E então, naquela manhã, Jean caminhou até a ponte, olhou para a água escura abaixo e por um instante, apenas um instante, ele ainda hesitou. Mas a dor era grande demais, a escuridão convincente demais, e ele saltou. Não estamos aqui para julgar Jean. Estamos aqui para entender o mistério do que aconteceu depois. Porque o que acontece entre o ato e a morte é onde Deus age de formas que desafiam nossa compreensão. Marie chegou a Ars exausta, 4 dias de caminhada, pés sangrando, coração em pedaços. E quando ela viu a fila, seu coração quase desistiu. Centenas de pessoas, esperando dias para falar com o Santo Padre. Marie não tinha dias, mal tinha forças. Ela tentou se aproximar, tentou chamar a atenção, mas os guardas da igreja a afastavam. Todo mundo quer falar com ele, senhora, espere sua vez. Ela pensou em desistir, pensou em voltar para casa, enterrar sua dúvida junto com seu marido e viver o resto da vida sem saber. Mas algo a segurou ali, uma voz interior, uma pequena chama de esperança. E então, algo extraordinário aconteceu. Padre Vianney saiu da sacristia. Música para completamente. Ele olhou para a multidão, centenas de rostos ansiosos, e então, seus olhos pararam em Marie. Ele caminhou diretamente até ela, atravessou a multidão como se ela fosse a única pessoa ali, e disse: Marie. Ela congelou. Ele nunca a tinha visto antes, nunca soube seu nome, mas ele sabia. Padre Vianney pegou sua mão, olhou nos olhos dela com uma compaixão que partiu seu coração novamente, e disse: você veio perguntar sobre seu marido. Marie não conseguia falar, apenas chorava. E então, o santo disse algo que mudaria tudo. Entre a ponte e a água, Deus lhe concedeu um instante de arrependimento. Marie caiu de joelhos. Padre Vianney continuou, com lágrimas nos olhos. Eu vi, naquele último segundo, quando a alma dele percebeu o que estava prestes a fazer, quando ele viu a água se aproximando, Deus tocou seu coração. Houve um grito interior, um pedido silencioso, um arrependimento que durou menos que um piscar de olhos. Mas foi suficiente. A misericórdia de Deus é infinitamente mais rápida que a queda de um homem. Marie desabou completamente. Padre Vianney a ergueu e disse: seu marido está salvo. Reze por ele, mas não carregue mais essa culpa. Deus o acolheu. Esta revelação não foi apenas consolo humano, foi uma janela para um mistério que poucos compreendem. O que aconteceu ali? Para entender isso, precisamos mergulhar no mistério do último instante. A Igreja sempre ensinou que Deus oferece graça até o último suspiro. Mas o que significa último instante? Santa Faustina escreveu em seu diário que Jesus lhe revelou: no último momento, dou à alma todas as graças necessárias, mas se ela recusa, eu respeito sua liberdade.
Ou seja, mesmo no último segundo, Deus está presente, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Mas aqui está o detalhe crucial: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para nós, a queda de uma ponte dura segundos. Para a alma, pode ser uma eternidade. Naquele intervalo entre o salto e a água, entre a decisão e a morte, existe um espaço espiritual onde a alma vê com clareza absoluta, onde as ilusões caem, onde a realidade de Deus se torna inegável. E é ali que a misericórdia age. Não porque Deus recompensa o pecado, mas porque Ele vê o coração verdadeiro. Ele vê o desespero que não era maldade, mas doença da alma. Ele vê o tormento que obscureceu temporariamente a luz. E se houver, mesmo que seja um fragmento microscópico, um movimento da alma em direção a Ele, a misericórdia responde. É por isso que nunca devemos julgar essas almas, porque só Deus viu o que aconteceu no último instante. Existe algo que os cientistas chamam de experiências de quase morte. Pessoas que quase morreram relatam que, segundos antes, experimentaram algo extraordinário. Uma vida inteira passando diante dos olhos. Uma clareza mental impossível. Uma percepção expandida do tempo. O que a ciência documenta como fenômeno neurológico, a fé reconhece como janela espiritual. Aquele milissegundo entre a vida e a morte, para a alma, pode ser uma eternidade. É ali que Deus se faz presente de forma avassaladora. É ali que a verdade se revela sem máscaras. É ali que a escolha final, a verdadeira escolha, acontece. Jean, naquele instante entre a ponte e a água, viu, compreendeu e clamou. Esse clamor silencioso, invisível para qualquer testemunha humana, foi ouvido pelo único que importava. E São João Maria Vianney não está sozinho nesse ensinamento. Santa Faustina escreveu: quando uma alma está morrendo, faço tudo o que está ao meu alcance para salvá-la. Poucos sabem quantas almas são salvas no último instante. Santo Afonso de Ligório ensinou: a misericórdia de Deus excede infinitamente nossa capacidade de pecar. Maria Sima, a mística que teve visões das almas do purgatório, revelou que muitas almas consideradas perdidas estavam na verdade no purgatório, porque no último instante houve arrependimento. Os padres da igreja sempre falaram sobre isso. São João Crisóstomo dizia: mesmo que alguém tenha vivido no pecado a vida inteira, se no último instante se volta para Deus com coração sincero, encontra misericórdia. Mas, e aqui está o grande mas, isso não é uma licença para viver no pecado pensando: vou me arrepender no último instante. Porque esse arrependimento verdadeiro, profundo, que toca a Deus, não pode ser manipulado, não pode ser planejado, não é uma estratégia, é uma graça que Deus oferece, mas que depende da abertura da alma para receber. E hoje vivemos em uma época de desespero silencioso, depressão, ansiedade, solidão, pessoas sorrindo nas redes sociais enquanto morrem por dentro. Pessoas carregando dores que ninguém vê. E muitos estão onde Jean estava, no limite, sem esperança, sem luz. Se você está ouvindo isso agora e se sente assim, ouça bem: Deus vê sua dor. Ele sabe o que você está enfrentando, e Ele está mais próximo agora do que você imagina. Esse desespero que você sente não é sua verdadeira voz, é ataque espiritual, é escuridão tentando convencê-lo de que não há saída. Mas sempre há. Procure ajuda, fale com alguém, vá a um padre, procure um psicólogo. Sua vida tem valor infinito, e se o inimigo está tentando tirar você daqui, é porque você importa, porque você tem uma missão, porque Deus não terminou com você ainda. E se você perdeu alguém assim, se a dúvida corrói seu coração como corroeu o de Marie, lembre-se, Deus não abandona ninguém no último instante. Ele luta pela alma até o fim, e você não sabe o que aconteceu naquele último segundo. Só Deus sabe. Entregue essa alma a Deus, reze por ela e confie. Se você perdeu alguém assim, aqui está o que você pode fazer. 1. Reze pela alma dessa pessoa.
As orações pelos mortos têm poder. Mesmo que a alma esteja salva, ela pode estar no purgatório, sendo purificada. Suas orações aliviam o sofrimento dela. 2. Mande rezar missas. A Santa Missa é o maior auxílio que podemos oferecer às almas. 3. Perdoe a si mesmo. A culpa não vem de Deus. Se você sente que devia ter feito mais, saiba, você fez o que pôde com o que sabia na época. Agora entregue tudo a Deus. 4. Entregue essa alma à divina misericórdia. Ore. Jesus, eu confio em vós. Entrego a alma de nome à vossa infinita misericórdia. Se ela pode ser salva, salva-a, Senhor. Se não, consola-me com a certeza de que vossa justiça é perfeita. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Deus é grande o suficiente para cuidar dessa alma. E de você. A história de Marie e Jean nos ensina algo profundo. Nunca subestime o que Deus pode fazer em um único instante. Um instante para Deus é uma eternidade de misericórdia. São João Maria Vianney viu o invisível. Ele testemunhou o que nenhum olho humano poderia ver. E o que ele viu foi isto: Deus nunca desiste. Nunca. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Porque em algum lugar alguém precisa ouvir que ainda há esperança, que ainda há misericórdia, que ainda há tempo. Vamos fazer uma oração juntos. Deus de infinita misericórdia, que nunca abandonas teus filhos, mesmo no momento mais escuro. Abençoa todas as almas que sofrem, consola os corações partidos e lembra-nos sempre, entre a queda e o chão, entre o desespero e o fim, tu estás lá. Amém. Nunca esqueça, a misericórdia de Deus é mais profunda que qualquer abismo, e Ele te ama, sempre. Se você quer conhecer mais histórias sobrenaturais dos santos, deixe seu like e se inscreva. E me diga nos comentários, qual santo você quer que eu conte a história a seguir?